Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Ciências e Biologia da Rede Pública e Privada do Estado de São Paulo. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas doenças que são parasitadas por protozoários. Vamos para mais uma aula de hoje. Doenças causadas por protozoários, amebíase e toxoplasmose. A amebíase e a toxoplasmose são duas doenças causadas por protozoários. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre esses dois tipos de protozoários, ok? Esse protozoário, né, nós vamos começar falando da amebíase, e vocês vão perceber que esse protozoário é um protozoário que a estrutura de locomoção dele são pseudópodes, né? São protozoários que eles capturam, né? Eles fazem toda a locomoção deles de acordo com pseudópodes, então são sarcodíneos, ok? Aqui nós temos uma breve apresentação sobre a minha faculdade, sobre a minha formação, para que vocês conheçam um pouquinho melhor. E agora sim, vamos começar a falar sobre a amebíase, né? A amebíase é uma infecção, né? Uma doença causada por um protozoário chamado de Entamoeba histolítica. É uma infecção que vai acontecer dentro do nosso intestino delgado e ela vai causar quadros assim, no início assintomáticos, até que as doenças se agrave, né? E aí sim, essa inflamação pode necrosar o intestino grosso. Então, é uma doença extremamente preocupante, perigosa, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a amebíase, depois um pouquinho sobre a toxoplasmose, ok? Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos nas duas doenças, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho a respeito da nutrição da amebíase. Por quê? O que que acontece? Como são organismos parasitados, né? São organismos que são parasitas humanos, eles ingerem substâncias orgânicas que possam ter de origem vegetal ou animal, decomposta e dissolvidas num meio líquido, ok? Em alguns casos, né, dessas doenças parasitadas, nós temos também alguns que são autótrofos, que vão realizar aí a fotossíntese e conseguir fazer, fazer o seu próprio, realizar, né, a confecção do seu próprio alimento. Nós temos também organismos que realizam fagocitose e pinocitose, que são partículas, né, que eles ingerem orgânicas de uma origem animal. No caso da amebíase, eles são organismos que são heterótrofos, que eles vão precisar se alimentar de algo e eles vão sim fazer esse processo por fagocitose, eles vão englobar essas partículas orgânicas, certo? E aí nós temos nomes para isso que eu coloquei para vocês, só para que vocês tenham um pouco de noção por que que esses organismos precisam parasitar, né? Por que que alguns são parasitas? Porque eles são heterótrofos, eles não possuem um sistema de formação do seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de algo, né? De uma molécula, de uma substância orgânica. E muitas vezes eles precisam entrar dentro do corpo de um hospedeiro, né? Daquele que ele vai parasitar, ok? Então, nós temos duas formas evolutivas, né? Eles podem, a entamoeba histolítica, ela pode se encistar, né? Ela cria uma barreira, ela desidrata o seu citoplasma e ela consegue viver em ambientes extremamente adversos, né? Ambientes totalmente diferenciados, ambientes onde nenhum organismo conseguisse, ela não conseguiria sobreviver, ela consegue se encistar e aí ela consegue criar uma certa existência e não morrer naquele ambiente. Quando tiver um ambiente propício para ela, ela volta à sua fase original, ok? E nesse momento, quando está em forma de cistos,
que geralmente é a forma que vai infectar, é a forma que vai fazer com que a pessoa pegue a doença, né? Ingerindo esses ovos, a gente vai ver direitinho como que isso acontece. Os trofozoítos é a forma mais ativa, que se alimenta e se reproduz. E aí é quando a gente fica doente, né? Tipo, acaba se cometendo por essa doença, por esse parasita, e ele começa a se reproduzir, se alimentar e se reproduzir dentro do nosso corpo, e as formas vão aumentando, a quantidade de seres vivos existentes, esses parasitas dentro do nosso organismo, né? Então vamos lá, aqui eu coloquei para vocês algumas morfologias, como eles são, na verdade, né? O trofozoito, né, que é aquela parte que onde o organismo ele vai se reproduzir e tudo mais, é a forma mais ativa, né, do protozoário, ele vai possuir uma forma mais regular, a membrana plasmática dele é bem delicada, o núcleo tem uma forma ligeiramente oval, ok? E ele, né, ele tem aí um grosseiro cromatina periférica formada por esses grânulos mais grosseiro e distorção irregular, ok? O citoplasma vão ter vacúolos com tamanhos de 18 a 28 nanômetros. Esses trofozoitos que eu estou mostrando para vocês é da Escherichia coli. Ah, a E. coli, ela é uma bactéria, ela não é um protozoário. Eu coloquei para vocês verem a diferença do trofozoito de uma bactéria para o da E. histolítica, que é a Entamoeba histolítica, que já é um protozoário, ok? Então, na Entamoeba histolítica, o cisto vai ser esférico, os tamanhos deles vão ser de cerca de 8 a 12 micrômetros de diâmetro, possui 5 núcleos e uma cromatina pequena e centralizada, ok? Aqui nós já temos o trofozoito de um protozoário da histolítica, né? E do lado, nós temos duas imagens, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, mostrando para vocês o cisto da E. coli, que é uma bactéria, e do trofozoito da histolítica, que é um protozoário, né? Aí o núcleo com cariosoma pequeno e central, tamanho de 20 a 60 micrômetros de diâmetro, já temos um núcleo mais centralizado. Ele é muito melhor, ele é mais desenvolvido, né? Por que será? Porque a célula agora tem núcleo, ok? O cisto vai ser aquela forma resistente, infecciosa e que vai poder sobreviver fora do hospedeiro, sendo a sua principal forma de disseminação. Então, é como ele se dispersa no meio. É arredondado, ele vai ter de 1 a 4 núcleos sempre, tá? E ele vai ter, dependendo aí da sua maturação, né? Ele vai tendo esses núcleos diferenciados. O trofozoito, ele já é uma forma mais ativa e a forma patogênica, encontrada no interior do intestino e dos órgãos que estão afetados. Então, a forma ativa, ela é do trofozoito, é quando a gente está doente, quando descobre a infecção. Então, o que vão ser encontrados nos exames é a forma ativa da doença, a forma que está sendo, que a pessoa está realmente doente, ok? É essa fase que ela é responsável pela invasão dos protozoários no tecido, os sintomas da amebíase, né? Esse núcleo com cromatina periférica e fina e um cariotsomo central, além de vários vacúolos, pseudópodes que vão facilitar a movimentação e a fagocitação de bactérias e tecidos. Porque a ameba, ela parasita muitas bactérias, né? E nós sabemos que dentro do organismo humano tem muitas bactérias. E conforme essas bactérias elas vão entrando dentro, conforme essas bactérias estão vivendo dentro do nosso organismo, se por acaso nós pegarmos algum parasita, no caso a amebíase, né? A entamoeba histolítica, ela pode causar tudo isso e ela vai se infestar. A célula perfeita para ela é uma célula bacteriana.
porque é uma célula que não tem organização celular. Por isso que ela é muito positiva. Tudo bem? A infecção da entamoeba histolítica vai acontecer quando a pessoa ingerir cistos que estão presentes em alimentos e água contaminada. Após esses cistos chegarem no trato gastrointestinal, eles vão se transformar em trofozoítos. Aí sim, o trofozoito é a forma ativa e invasiva do parasita. Eles vão colonizar o cólon, né? Lá no intestino, onde podem permanecer no lumen intestinal, causando infecção assintomática. Então, muitas vezes a pessoa tem esse parasita e ele fica anos ali e não causa sintoma algum. Ele pode invadir a mucosa do intestino, resultando em inflamação, ulceração e até mesmo necrose, o que pode levar a uma colite amebiana, disenteria, enfim, já é um caso mais grave da doença. E ele pode fazer algo mais ainda. Ele pode migrar para outros órgãos, como o fígado, onde possam causar abscessos hepáticos amebianos. E aí nós já temos uma infecção em dois locais do nosso corpo, né? Além do intestino, ainda nós temos agora a preocupação com o fígado. Essa ameba, né? A entamoeba histolítica, essa capacidade que ela tem de invadir tecidos é atribuída à sua ação de algumas enzimas, que são substâncias tóxicas, que degradam os tecidos do hospedeiro. E aí vai permitir a penetração nas camadas mais profundas da parede intestinal. Então, assim, além dela se infestar, além dela invadir a mucosa, ela vai soltando essas substâncias tóxicas, né? Vai liberando enzimas que vão degradando e deixando a parede intestinal cada vez mais debilitada, né? E aí vai se infestando mais e mais, né? Então, nós temos um ciclo para a entamoeba histolítica. Então, o que que vai acontecer? Primeiramente, nós temos a ingestão do cisto. O ciclo começa quando cistos maduros são ingeridos através de alimento ou água contaminadas com fezes do homem. Esses cistos são resistentes aos ambientes ácidos do estômago e aí eles vão até o intestino delgado. Então, o que que acontece? Por que que as pessoas pegam entamoeba histolítica? Porque as pessoas não tomam água filtrada ou fervida, né? Nós temos que tomar cuidado com o consumo de água e nós temos que tomar cuidado com o consumo de alimentos, né, que possam estar contaminados, como verduras, frutas, né? A higienização desses alimentos é extremamente importante. Então, o ciclo vai começar ali, a ingestão de cisto. Depois vai ter a excitação. No intestino delgado, os cistos vão se romper e liberar os trofozoítos. Agora sim, os trofozoítos são a forma móvel e ativa do parasita. Com isso, eles vão começar o processo de colonização do intestino grosso. Vai colonizar, vai começar a se reproduzir. Os trofozoítos vão migrar para o colo, onde podem se multiplicar por divisão binária. E aí, nessa fase, pode acontecer duas coisas. Eles podem permanecer no lumen intestinal, alimentando-se de bactérias e causando infecções assintomáticas, que é o primeiro caso, e pode invadir a parede do intestino grosso, causar ulceração, inflamação, e nos casos mais graves, ocasionar aí um processo de desinteria, né? Que nós chamamos a doença vulgarmente chamada de desinteria amebiana. E aí nós temos a encistação. Alguns trofozoítos se transformam em cistos quando as condições do intestino são desfavoráveis, como a presença de diarreia. Os cistos, então, são excretados nas fezes, podendo sobreviver nesse ambiente externo. Então, se alguns trofozoítos
observam que o intestino está em condições favoráveis, que ele não vai ficar ali dentro, que ele não vai ter o que comer, que ele vai ser liberado pelo processo de desinteria, ele vai se encistar. E aí, no momento em que ele sair de dentro do corpo humano, ele pode viver naquele ambiente externo porque ele está em forma de cisto. E aí ele se protege, ok? E aí, os cistos, que são eliminados nas fezes, são os responsáveis pela contaminação do solo, da água, nos alimentos. E o ciclo se recomeça, né? Ele começa novamente. Aí, uma outra pessoa pode colocar água, tomar água infestada de cisto, pode se alimentar de uma verdura que tem um cisto, enfim, o ciclo vai recomeçar com a ausência aí do saneamento básico, ok? Em alguns casos, essa disseminação extraintestinal, né, que são casos mais graves, eles vão invadir a corrente sanguínea e vão migrar para outros órgãos, principalmente para o fígado, onde causam um abscesso hepático amibiano. A invasão desses órgãos, como pulmões, outros órgãos como pulmões, cérebro, pele, é menos comum, mas pode acontecer em infecções mais graves. Então, nós temos aí vários jeitos de disseminar, ou pelas fezes, ou ele pode disseminar no seu próprio corpo, no próprio corpo da pessoa em questão que está infectada com a entamoeba histolítica, ok? Como é que nós podemos prevenir essa doença, né? Então, vocês vão ver que a prevenção da amebíase, ela está diretamente ligada à melhoria das condições de saneamento básico. Higiene pessoal, consumo de água e alimentos seguros, né? O tratamento adequado das águas residuais, educação de saúde, eles vão ser fundamentais para reduzir a propagação dessa infecção. Então, assim, se aonde eu vivo tem canalização de esgoto, já ajuda. Se esse esgoto é tratado, é o ideal, porque aí essas fezes vão ser levadas a uma estação de tratamento de esgoto, eles vão limpar essa água para depois devolver essa água para o rio. E aí sim, depois disso, que essa água vai para o centro de limpeza, né? Cada cidade tem o seu. E aí sim, eles vão fazer a limpeza dessa água e depois devolve essa água para as nossas casas, né? Sem falar nos lugares onde não há o mínimo de saneamento básico. Então, se nós estamos falando de Brasil que não tem saneamento básico, o índice de saneamento básico é muito baixo, o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o que está no nosso alcance, que é lavar muito bem verduras, frutas e legumes antes de consumir, ok? E vamos beber água filtrada ou fervida. Ah, eu não tenho água filtrada. Ferva a água, espera esfriar, depois bebe ela. Pelo menos se tiver algum protozoário nessa água, ele vai morrer, ok? Então, é extremamente importante. O tratamento da amebíase, ela vai envolver o uso de medicamentos antiparasitários, né? E aí ele vai ter seguidos de agentes luminal, como a paramomicina, para eliminar esses trofozoítos do intestino e prevenir a reinfestação. Então, precisa limpar, tirar todos esses organismos. E são antiparasitários, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, aqui nós falamos tudo sobre amebíase, né? Que é a entamoeba histolítica, que é uma infestação extremamente grave, causada por um protozoário esporozoário, né? É um protozoário que tem uma estrutura de locomoção, perdão, que possui uma estrutura de locomoção por pseudópodes. Então, nós temos aí os sarcodíneos, né? Que são organismos que se locomovem por pseudópodes, que são expansões,
como se fosse, né, como se fosse braços. Só lembrar da amoeba, né? Que as crianças brincam, que elas jogam assim, faz aqueles braços. Então, conforme elas vão se mexendo, a ameba é a causadora da entamoeba histolítica, que é uma doença parasitária humano causado por um protozoário que possui pseudópodes chamados de sarcodíneos. Tudo bem? Mas tem tratamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a toxoplasmose. A toxoplasmose é causada por um protozoário chamado de Toxoplasma gondii, que pode causar desde quadros assintomáticos, você pode ter toxoplasmose dentro do seu corpo e não saber, até a doença grave em imunocomprometimentos em neonatos. Nós vamos ver, né? Então, assim, a toxoplasmose Gondii vai provocar o que nós chamamos de toxoplasmose. A zoonose ocorre em animais e pode ser transmitido a humanos. É um parasita intracelular e a maior parte dos casos são assintomáticos, ok? Nós temos dois tipos de hospedeiro para toxoplasmose. Os gatos, os felinos, né, que não imunes ou imunodeprimidos, ocorre a reprodução sexuadas, que são em oocistos. Então, eles vão ter cistos, eles vão se reproduzindo. Ou hospedeiros intermediários, animais de sangue quente, como seres humanos, ocorre reprodução assexuada com cistos com bradizoítos. Então, nós vamos ter, né, os hospedeiros definitivos, que é o que a maior parte nos interessa, que somos nós, seres humanos, e esses hospedeiros, na verdade, definitivo, é os felinos. Então, assim, essa doença era para ser uma doença só de felinos, só de gatos. Porém, os felinos podem passar essa doença para nós seres humanos e o hospedeiro intermediário da doença ficar com nós e aí causar alguns problemas na nossa saúde. Então, vamos ver como que funciona isso. A transmissão pode acontecer de duas formas. Eu posso pegar toxoplasmose ingerindo o oocisto na água ou alimentos mal cozidos ou não higienizados. Então, eu me alimentar, mesma coisa, né? Da entamoeba histolítica. Não lavar uma verdura ou não ferver uma água. Vamos supor que o gato eliminou as suas fezes ali, e aí você compra verdura no vizinho, né? Que tem uma horta, que é linda, orgânica e tudo mais, mas a água dele está contaminada e contamina a sua verdura. Aí você traz para casa, não limpa direito, pode se contaminar, ok? E isso pode trazer uma ingestão aí desses cistos que estão ali no alimento, mal cozido ou na água, e trazer a ingestão para dentro do seu corpo. Ou pode ser por via placentária, que nós chamamos de transplacentária, que é quando a mulher está grávida e passa a toxoplasmose para o bebê, né, via placenta, que esse é um outro caso, ok? As formas evolutivas da toxoplasmose: taquizoítos, que é uma fase aguda, reprodução rápida, ela forma um arco, ó, como vocês podem ver na imagem, uma extremidade afilada, uma extremidade arredondada. Núcleo central, presente em líquidos corporais, sangue, linfa e tecidos. Olha as organelas celulares, pessoal. Todas as organelas presentes nesse taquizoíto. Depois nós temos o que nós chamamos de bradizoítos. É a fase que nós chamamos de crônica. Ele tem uma reprodução lenta, isso vai acontecer dentro do cisto e tem uma forma resistente no hospedeiro intermediário. Ele vai ser encontrado no vacúolo parasitário
citóforo no citoplasma de células infectadas. E é esse que vai ser encontrado nos nossos tecidos, se caso acontecer a infestação. Então, olha a imagem ao lado. E o oocisto, eles são esféricos, eles vão ter membrana dupla, ok? Forma de resistência no hospedeiro definitivo, células intestinais de felinos não imunes, eliminado nas fezes na forma imatura, e eles vão sofrer a maturação no ambiente, que nós chamamos de esporogamia. Vão apresentar 2 esporocistos com 4 esporozoítos no interior de cada um, que tem a imagem aí à direita, ok? Então, ele faz todo esse trabalho para depois, essa membrana ela se rompe e aí se contamina, ok? Hospedeiro definitivo é o gato. O gato é o hospedeiro definitivo da toxoplasmose. Ele ingere os cistos das fezes de outro gato ou ingerindo um outro hospedeiro intermediário, que pode ser uma ave, um rato. Nós sabemos que os gatos, eles comem, né? Eles matam organismos, muita ave, rato, e aí se eles se alimentarem desses indivíduos que estão contaminados, ele acaba se contaminando. Esses cistos, né? Os cistos possuem esses bradizoítos, que têm complexo apical, adentrando as células intestinais do gato. Então, o gato se alimenta desses indivíduos, esses oocistos, né? Esses bradizoítos, eles vão para as paredes das células do gato intestinais. Lá vai acontecer a reprodução assexuada, lá no intestino, e aí ele vai sofrer o que a gente chama de esquizogonia. São múltiplas divisões citoplasmáticas que vão formar e dar origem aos merozoítos. Os merozoítos podem infectar novamente as células intestinais e dividir novamente por reprodução sexuada, que é o que nós chamamos de gametogênese. Vai ocorrer a formação de um megagameta e um microgameta. Eles vão fecundar, dando origem a um zigoto, reprodução sexuada. O zigoto dá origem ao oocisto imaturo, que é liberado no ambiente pelas fezes do gato. Esse oocisto, que o gato eliminou agora, sofre maturação no ambiente por reprodução assexuada. E aí nós chamamos de esporogamia, onde é formado 2 esporocistos, sendo que cada um vai possuir 4 esporozoítos. Esses oocistos são esporulados maduros. O oocisto, esse que, né, maduros, são ingeridos por animais. Água e alimentos contaminados, mal cozidos. Vai ocorrer a infecção das células intestinais e ocorre a reprodução assexuada, a esquizogonia, que dá origem aos taquizoítos, que vão migrar e disseminarem pelo sangue e pela linfa, atingindo outros órgãos. No sistema imune, ele pode destruir alguns, mas eles adquirem forma de existência. Estes são passados via placenta, aí onde a mãe, se estiver grávida, passa por bebê, ou por transfusão de sangue. Então, uma pessoa que adquire toxoplasmose, ela não pode doar sangue. Ela não pode doar sangue, porque isso pode passar para a pessoa que vai receber. Tudo bem? E aí, a toxoplasmose, se o Toxoplasma gondii atingir a linfa e o sangue, ele pode migrar para qualquer parte do corpo. E as formas mais graves são atrás dos olhos, que aí esse protozoário ele vai cegando o indivíduo, que pode, né, fazer um tratamento e cicatrizar a parte perdida do olho, mas tem que ser um tratamento muito rápido. O médico precisa ser muito eficaz para descobrir que é a toxoplasmose já agir, né, para fazer com que esse Toxoplasma gondii não saia do lugar e não se infeste outro lugar da pessoa. E quando passa isso pela placenta,
isso pode trazer danos à formação do bebê, né? O bebê pode ter má formação devido a esse protozoário. Então, pessoal, nós temos aí, na aula de hoje, nós vimos dois protozoários, dois tipos de protozoários, que podem trazer doenças. Um, que é o Toxoplasma gondii, que ele é uma doença que o hospedeiro intermediário é o gato, mas que o hospedeiro definitivo é o gato, perdão. Porém, o homem pode ser um hospedeiro intermediário da doença. E quando o homem ele vira hospedeiro intermediário da doença, esses merozoítos podem infectar partes do corpo e podem passar via placenta para o filho, causar danos irreversíveis, ok? E nós vimos a entamoeba histolítica, que é uma doença que vai atingir mais o nosso intestino, e as formas mais graves podem ir para outros órgãos, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima aula. Obrigada.